Boa noite, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui novamente para prestarmos este culto ao nosso Deus. Agradecemos a Deus pelo trabalho da manhã e agora à noite, que Deus nos dirija como nos dirigiu à noite, pela manhã. Vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus para que tudo aqui seja feito para a glória dEle. Nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia, te agradecemos, Pai, porque a tua fidelidade não muda, não altera, ela permanece para sempre. E nós somos alvos dessa tua fidelidade, por isso te agradecemos, porque mesmo merecendo a punição e o castigo, mas Cristo tomou sobre si toda a nossa maldição, e hoje nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados por Ele ter nos amado e ainda nos ama, e de estar, ó Deus, sempre intercedendo por nós. Dirija-nos neste culto, fala-nos nesta noite, capacita-nos, ensina-nos e usa-nos, ó Pai, segundo a tua vontade. Abençoa os irmãos que já estão aqui, abençoe os que estão vindo, ó Pai, que Tu recebas do nosso coração o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar com alegria o hino 15, nosso cantor cristão.
202. Hoje vamos pregar sobre quem é Jesus, a divindade de Cristo. E o Senhor fala que Ele tem o poder, né, de nos salvar, de nos resgatar. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Dessa vez nós teremos a leitura para que os irmãos participem. Salmo 40, de 1 a 10. Salmo 40, de 1 a 10. Eu vou começar em seguida aos irmãos. Eu pedi aos irmãos, a leitura está saindo aí na tela, para que seja uniforme, né? Uma só versão, porque nós temos aqui várias versões, várias traduções, então acompanhando ali no telão fica mais fácil. Eu vou começar em seguida aos irmãos e assim sucessivamente. Eu pedi aos irmãos que lessem com bastante ênfase, até para ficar, né, para sair aqui do áudio. Então eu pediria aos irmãos que lessem com mais força. Eu vou começar então. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremegal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os abençoados a vida. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa mudar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que pode contar. Sacrifícios e ofertas não desejas, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis
eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, todos. Não ocultei o coração da tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça E a tua verdade. Amém. Vamos orar algum pedido de oração? Pelo meu irmão. O irmão Oswaldo, o irmão da irmã Sônia, foi operado para que Deus possa curá-lo desse problema que o levou a submeter-se a esta cirurgia. Mais alguém? Eu quero pedir também pelo irmão do meu marido, né, meu cunhado, que mora no Mato Grosso, que ele está com um tumor, né? Mas o médico ainda vai ver, ele vai passar no médico para Vamos orar pelo cunhado da irmã Erailza. Mais alguém? Eu só quero agradecer a Deus pelo exame de quimioterapia que eu fiz pela clínica e já peguei o resultado, graças a Deus também. Amém. Agradeço a Deus pelo irmão que fizeram isso. Amém. Ah, pastor, eu lembrei. Pedi pelo pastor João Carlos. Na hora que eu saí, a minha mãe Cláudia tinha ligado. Ele não está passando bem. Vamos orar então. Sim, irmão Maciel. Pastor, eu queria que os irmãos estejam orando pela empresa, qual trabalho. Sim. Ela está desde o dia 6, com pagamento atrasado, e pagou a lua não, e a gente está sem trabalhar por essa situação. Aí ela não está se decidindo se vai sair, se não sai, quer entrar outra. Aí tem muitos pais de família, tem 200, depende, né? e mais 100 pessoas que estão para entrar. Está tantas pessoas aí que estão necessitadas, né, desse salário, que precisa dessa empresa. É verdade. Então, os irmãos estejam orando por ela, que ela, né, que ela possa cumprir com os seus compromissos. Vamos orar, irmãos, por isso, né? Mais alguém? Irmão Saulo? Também está pedindo oração para ela, para a saúde dela. Não está passando bem. Vamos orar pela irmã Marcelene. Eu não queria entrar assim muito em detalhes para não perder tempo, mas eu queria agradecer porque Deus tem feito algumas coisas muito especiais. Amém. 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 Vamos agradecer a Deus por isso. Sim, irmã Gessi. Eu quero agradecer a Deus pela bênção recebido, pelo dia de hoje, que foi uma bênção. Amém. Amém. Eu melhor meu esposo. Uma coisa orando também por ela, final, ela também está internada, sentindo muita dor, mas não sabe o que é. Certo. Oremos então. Nosso Pai, queremos nesta hora gratidão da irmã Wanda, suas mãos, crendo, Pai, que Tu podes fazer infinitamente mais do que imaginamos. Por isso, Pai, estejas atento ao clamor, ao desejo, às necessidades de cada um dos Teus filhos. Tanto necessidades pessoais, quanto necessidades de outros, de amigos, famílias, familiares. Ó, que o Senhor possa, com as Tuas mãos de poder e misericórdia, acudir, atender a cada um, Senhor. Nós Te agradecemos porque nós temos visto, ó Pai, no passado e no presente, muitos pedidos serem respondidos e atendidos por Ti. Nós Te agradecemos por isso e por aqueles que ainda não foram atendidos, que Tu, ó Pai, no tempo da Tua vontade, possas responder, possas, ó Deus, preparar os nossos corações para esperarmos com paciência. Ó Pai querido, toma nas Tuas mãos todas as famílias da igreja, toma nas Tuas mãos irmãos nossos de outras igrejas, de cidades, países que estão nos assistindo agora, Pai amado. Tu estejas cuidando, abençoando a cada um. Dá-nos a inspiração para continuarmos louvando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino, agora de número 226, se algum irmão veio preparado para a dedicação dos dízimos e ofertas, aproveita então este momento. Eu esqueci de pedir pelo meu filho, né? Está voltando de viagem agora, né?
Eu tenho um pedido para fazer, esqueci. Agora, na hora da oração, lembrei. Os irmãos estejam em oração por ele também. E o irmão Agenor, ligeirinho como sempre, passou pela nossa casa, veio rapidinho para comemorar o aniversário do filho e já deve estar em Borba da Mata. Ele quer sair e pediu que continuássemos orando por ele e deixou um abraço para todo mundo. Queres o teu pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega a proposição. Nós não cantamos para como desabafo, né? Tem gente que canta para se desabafar. Nós não precisamos disso. Nós cantamos em espírito de louvor, porque nós temos motivos de cantar, nós temos motivos de louvar ao nosso Deus. Ao mundo vou anunciar.
difícil, em que muitas, milhares de pessoas estão desesperadas, angustiadas, infelizes, nós contamos com a paz de Cristo em nossos corações. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Patrícia. Sem ver bondade.
satisfação em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o mal que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, né? Apesar que eu estou meio balançado, mas Deus conhece todas as coisas, né?
Você tem
Nós vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. De 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam a respeito dos que tinham opiniões divergentes sobre Jesus. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Oremos. Pai, não deixe a tua palavra voltar para ti vazia, faça o que lhe apraz em nossos corações e também nos corações de vários outros que estão ao alcance da nossa voz neste momento, que o teu Espírito, ó Deus, não importa onde e quem, o Senhor pode fazer esta obra de convencimento. Ajuda-nos no conhecimento e na praticidade da tua palavra no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. O Cristo que eu conheço, ou o Cristo que o mundo não conhece. Isso aconteceu em Cesareia de Filipe, esta cidade, Cesareia, porque foi dado o nome em homenagem a César, né? Cesareia de Filipe, situava-se ao pé do Monte Hermon e na cabeceira principal do Rio Jordão. Uma cidade muito linda, e ela foi ampliada, cresceu muito mais, e por Filipe, o tetrarca. Tetrarca era o governador responsável por 4 províncias, por isso tetra, 4, né? Tetrarca.
responsável por 4 cidades ou distritos. Então eles deram esse nome, ele deu esse nome em homenagem a César. E vale ressaltar que este Filipe era filho de Herodes, o Grande. Chegando em Cesareia, Jesus, conversando com os discípulos, dirige uma pergunta que despertava curiosidade neles. Jesus já sabia de tudo, mas a pergunta era para provocar, não é? Ouvir a opinião deles e depois deixar uma lição aplicada na vida de cada um. E a pergunta que Jesus fez a eles foi: quem dizem os homens? O que é que eles, as pessoas aí fora, comentam a meu respeito? A respeito do Filho do Homem. E Jesus fez essa pergunta não porque ele estava preocupado com o que os homens pensavam dele, mas ele quis atingir o âmago íntimo dos discípulos e também saber deles qual era o conceito deles a respeito da pessoa de Cristo. Os discípulos, então, sabendo, ouvindo o que as pessoas comentavam lá fora, declararam a Jesus qual era o conceito, a opinião dos judeus sobre a sua pessoa, e havia divergências de opiniões sobre esta questão. Discutiam nas ruas e disputavam nas praças. Mãe, eu imagino que Jesus seja um espírita, porque ele é João Batista, foi encarnado, né? Outros, não concordando com esta opinião, diziam que ele era Elias, e diziam outros: não, nenhum dos dois, nenhum de vocês está ou estão com a razão. Ele é um dos profetas, ou seja, ele é o profeta Jeremias reencarnado. Então, irmãos, notem que a doutrina da reencarnação, ela é antiga. Já no tempo de Cristo, as pessoas criam nessa doutrina, achando que pessoas poderiam reencarnar em outros personagens, em outras pessoas. E essa mesma pergunta Jesus está fazendo hoje também para as pessoas. Se ele perguntasse para mim ou para você, qual a opinião que vocês têm ouvido lá fora a respeito de mim? Mas também eu gostaria de saber qual a sua opinião como meu discípulo, como meu seguidor, como meu filho. Qual é a opinião que você tem a meu respeito? É uma opinião, como nós vamos ver mais adiante, produzida, gerada pelo Espírito Santo. É uma visão espiritual, não é um ponto de vista pessoal. Eu quero saber de vocês quem é o Filho do Homem, quem é Jesus para você. Irmãos, o que é que as pessoas lá fora pensam a respeito de Jesus num país como o nosso, tão mistificado, tão idólatra, tão esotérico? As respostas não iriam ou não vão nos surpreender. Respostas divergentes, diferentes e absurdas a respeito da pessoa de Jesus. No século passado, o sociólogo francês, ele veio ao Brasil preparar sua tese sobre
a religião no Brasil. Esse era o tema da sua tese, a religião no Brasil. E a sua pesquisa de opinião tinha como base a pergunta: você crê em Jesus? Na alfândega ele parou, enxergou ali um crucifixo de onde estava fixada a figura de um Cristo. No táxi, ele observou uma miniatura do Cristo Redentor, do Corcovado, de plástico, sobre o painel do carro. Mas ao chegar no hotel, ele deu início à sua pesquisa usando a pergunta-chave: o Senhor crê em Jesus? E aí ele começou a perguntar para as várias pessoas e elas diziam perguntas absurdas, diferentes umas das outras. Diziam: sim, Senhor, eu sou devoto de tal santo, eu creio em Jesus por causa dessa minha devoção. Outro respondia: eu faço oferendas a Iemanjá, sim, eu creio em Jesus. Ele foi um espírito muito elevado. Outro dizia: eu estou muito ocupado a respeito desse assunto, deixa isso para outros. Eu me baseio mais nas opiniões de Spinoza, de Kant, de Nietzsche, de Engels, de Sócrates. E aí já partiam para um terreno mais filosófico, né? E ele encerrou a sua tese, e essa foi a opinião, a visão que ele levou do Brasil a respeito já da pessoa de Cristo. Mas voltando ao texto de João, capítulo 16, Jesus, ele se dirige aos discípulos dizendo: eu sei o que os homens pensam de mim, mas agora eu quero saber de cada um de vocês. Quem dizeis que eu sou? Aí o apóstolo Pedro, como sempre, né? O porta-voz dos colegas do apostolado, ele talvez, não sei se com medo de que algum colega seu, né, desse uma resposta absurda, ele deu a sua resposta pessoal. Ele disse: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, olha que Pedro não foi sempre assim. Já fazia alguns meses que ele, pela primeira vez, aceitara Jesus como Messias. Há mais alguns meses ele chegou à conclusão de chamar a Jesus de Senhor, e meses depois ele chegou a chamar a Cristo de o Santo de Deus. Mas agora, depois de quase 3 anos, ele expressa a sua firme profissão e fé, a sua convicção teológica de que Jesus é Deus. Voltando, indo ao Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, nós lemos na palavra de Deus, João 20, 31, na verdade, o verso 30, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, olha bem, a finalidade, porque a palavra de Deus existe, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Pedro já estava balizado, fundamentado
nesta promessa. Ele já não tinha mais nenhuma dúvida. É claro que ele teve uma fase da vida em que ele demonstrou imaturidade, ele falou coisas que não convinham com a teologia bíblica, mas agora ele dá uma declaração, uma afirmação convicta, madura, não é? Teologicamente correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, o Novo Testamento proclama que Deus, nestes últimos dias, nos falou através do seu Filho. A expressão de Pedro foi mais do que uma declaração ou profissão de fé. Foi uma exposição da revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo declara assim, 12, 31, Primeira Coríntios, não é esse verso, mas aonde o apóstolo Paulo, ele, com a convicção e a maturidade que ele tinha, ele, em suas epístolas, ele confirma esta verdade sobre a divindade de Jesus Cristo. E ele, que trabalhou em muitos lugares, em muitas cidades, onde adoravam, onde eles davam muito valor e importância aos ídolos de vários tipos, de muitas espécies. Então ele escreve as suas cartas, e principalmente as cartas aos Coríntios, por se tratar de um lugar extremamente idólatra, promíscuo. E ele então exorta os crentes a se voltarem unicamente para a divindade de Jesus Cristo, para a divindade do Filho de Deus. Então ele declara, o apóstolo Paulo declara, e agora na declaração do apóstolo Pedro, ele é o Filho de Deus. Aquela visão que Paulo teve na estrada de Damasco, no caminho de Damasco, não é? Foi uma visão que mudou completamente a sua opinião a respeito, a sua concepção a respeito do Filho de Deus. Ele era religioso, ele lia as Escrituras, ele sabia quem era Cristo, mas ele estava ainda voltado para as doutrinas relacionadas às religiões da sua época. Mas agora a declaração ela é única. Jesus é o Filho de Deus. Nenhum dos que ele conviveu com quem ele convenceu continuou com a dúvida de que ele não fosse Filho de Deus. O centurião romano, ele convenceu-se ao declarar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. No momento da crucificação, aquele ladrão, aqueles ladrões crucificados ao lado de Cristo, um deles reconheceu a divindade de Jesus. O outro, mesmo que tenha reconhecido, mas ele não admitiu a sua culpa e morreu sem dar lugar ao arrependimento que poderia levá-lo à salvação. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 8, vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 8. E da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Note que Jesus agora não é visto, nem chamado, nem reconhecido como unigênito, mas como primogênito, por causa da igreja, dos crentes que fazem parte, que ocupam o mesmo nível, o mesmo patamar. Cristo é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, a vida pessoal de Jesus foi uma revelação perfeita do caráter de Deus, pois o Filho traz as características genéticas do seu Pai. Foi por isso que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Nós cremos na divindade de Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele é o Senhor de toda a raça humana, de toda a criação. Esta pergunta, ela deve ser feita para todos quantos ainda não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é suficiente somente a pergunta em si. Há necessidade de, quando perguntarmos, nós então argumentarmos à luz da palavra de Deus sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para o mundo? Qual o conceito? Qual a opinião que as pessoas têm a respeito de Jesus? Você crê em Jesus, evangelicamente falando, ou não? O homem não é salvo simplesmente fazendo uso de qualquer crença, absolutamente. O homem não é salvo simplesmente pelo fato de ser religioso. Ele é salvo a partir do momento em que ele reconhece o seu estado de pecaminosidade e então os seus olhos se voltam, a sua visão se volta para Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo nos declara o seguinte, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: crês tu que Deus é um só? Tudo bem, até os demônios creem, mas tremem ou resistem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E obras aqui tem a ver com ação, tem a ver com decisão, tem a ver com transformação. Não obras meritórias, mas obras
espirituais. Também nós lemos em Mateus capítulo 8, versículo 29, Mateus 8, 29, está escrito na palavra de Deus assim: e eis que gritaram os demônios naquele homem, não é? No endemoniado gadareno, eles gritaram, rogavam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes da hora, antes do tempo? Olha, irmãos, os próprios espíritos maus, os próprios demônios reconhecendo a divindade de Jesus. Então não é suficiente, é necessário não só reconhecer a divindade, mas dobrar-se, entregar-se nas mãos daquele que é o Senhor, daquele que é o Filho de Deus. Atos capítulo 16, de 16 a 18, a palavra do Senhor também nos fala o seguinte, Atos 16, 16 a 18, aconteceu que indo nós, falando sobre a cura de uma jovem adivinhadora, endemoniada, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que os espíritos falavam pela boca daquela moça: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, aquela ira santa, sabe qual? Existe a ira pecaminosa e existe a ira não pecaminosa. Paulo se irou contra aquele espírito naquela mulher e, dirigindo-se a ele, aquele espírito diz, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Não demorou um dia, 24 horas, nem 2 dias, como acontece com algumas igrejas aí, que o espírito de demônios fica conversando, batendo papo com... e às vezes a pessoa está simulando, que está endemoniado e fica lá um tempo argumentando. A Bíblia fala que não devemos argumentar com os espíritos, irmãos. A nossa palavra tem que ser de autoridade, tudo ou nada, em nome de Jesus, nada de ficar perguntando quem é você, o que você faz, de onde você veio. Então Paulo imediatamente, com a autoridade do Espírito de Deus, olhou para aquela mulher e dirigiu-se àquele espírito que estava nela e disse, em nome de Jesus, eu declaro, eu ordeno, saia dela. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que aquele espírito, ele reconheceu quem era Deus, a divindade de Cristo. Reconheceu. Só que eles resistem a esta divindade, porque são 2 poderes antagônicos, divergentes, inimigos. Deus não pode conviver com os espíritos, com os demônios. Deus não pode aprovar obras que são feitas em nome, muitas vezes usando o nome de Deus, mas por influência dos demônios. Não. Nós, ao reconhecermos a divindade de Jesus Cristo, nós precisamos nos dobrar, nos quedar, nos humilhar diante
dessa divindade. É o que o diabo não faz, porque ele é um concorrente, né? Antagônico, ele é um representante de um reino chamado Reino das Trevas, enquanto que Cristo é o cabeça, é o representante do reino de Deus. E é interessante, irmãos, que no Evangelho de João nós temos pelo menos 10 ocasiões, 10 passagens onde nós encontramos e descobrimos várias definições ou adjetivos a respeito da pessoa de Cristo. Se você quiser registrar isso aí, por exemplo, João 1:29, fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 4,14 fala que Jesus é a água da vida. João capítulo 6, verso 35, fala que ele, Cristo, é o pão da vida. João 8,12 fala que Jesus é a luz do mundo. João 10,9 fala que ele mesmo se apresenta como sendo a porta das ovelhas, por onde as ovelhas entram. João capítulo 10, versículo 11, ele se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 11, versículo 25, ele se apresenta como sendo a ressurreição e a vida, lá por ocasião da ressurreição de Lázaro. João 14, versículo 6, da nossa mensagem tem que ser Jesus Cristo. Nunca devemos separar ou tirar Cristo da nossa pregação, como disse Paulo: quando eu estive entre vós, aos Coríntios, eu não quis saber de outra coisa, a não ser a respeito de Cristo e este crucificado. O foco, o alvo da nossa pregação tem que ser Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, essa declaração de Pedro foi usada pelo próprio Cristo como a pedra angular, a pedra fundamental do cristianismo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que a nossa fé, irmãos, ela não pode ser seccionada, dividida, repartida, distribuída. Não. Muitas vezes, quando evangelizamos algumas pessoas que são devotas de alguns santos, elas dizem: mas eu não adoro aquilo, eu venero apenas aquilo. Mas não há diferença, porque o que leva em conta é a atitude do coração, é a intenção do coração da pessoa. E a Bíblia fala que nós recebemos como herança a fé evangélica. E esta fé evangélica, ela dispensa quaisquer coisas à nossa frente. Nós não precisamos ver para crer, como aconteceu com Tomé, que não acreditou no relatório, na informação, no testemunho que os seus colegas deram que Jesus havia aparecido naquele cenáculo. Ele disse: eu não acredito. Só se eu ver e só se eu tocar. Irmãos, a fé não nos leva a esse tipo de atitude. Ou nós cremos nesse Deus revelado na Bíblia, ou a nossa fé, irmãos, é em vão. A nossa fé não tem valor se ela não está focada, se a máquina propulsora dessa fé não for a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
da palavra de Deus. Então, o combustível que gera fé na alma e no coração de uma pessoa é esta palavra anunciada, esta palavra proclamada, ministrada, como estamos fazendo nesta noite. Enquanto esta palavra é pregada, o Espírito Santo está trabalhando nos corações de pessoas, convencendo-as, como disse Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Esse processo de convencimento não é do evangelista, não é do pregador, não. Nós somos apenas instrumentos para expormos a palavra, mas quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu já disse aqui tantas vezes que apelos não devem ser, não devem ter aquela conotação de ser apelativo, como se as pessoas fizessem um favor para Deus aceitando a Cristo, não. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração do homem e da mulher. Por isso a mensagem da divindade de Jesus Cristo, ela tem que ser mais enfatizada, principalmente em um país como o nosso, tão místico, tão voltado para o misticismo. Meus queridos irmãos, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever cristão de apresentarmos a Jesus Cristo como o fundamento da nossa fé e, consequentemente, como o fundamento da nossa salvação, porque a fé vem pelo ouvir. Essa revelação da divindade de Jesus, ela é processada, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus. E Deus quer usar você, quando tiver a oportunidade de dar testemunho para alguém, para uma pessoa, para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, de escola. Então, Deus quer usar o seu testemunho, primeiro daquilo que Ele já fez em você. É muito importante, irmãos, o nosso testemunho pessoal do que Jesus já fez em nós. Porque as pessoas podem até não crer, na mensagem do Evangelho, mas elas nunca podem ir contra o testemunho de transformação de uma pessoa. E é o que Paulo fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, agora ele não faz mais aquilo, antes ele fazia. Ele não pratica mais aquilo, antes ele praticava. Olha, é o poder e a influência do Evangelho que é operado pelo Espírito Santo na vida e no coração da pessoa. Não é o pregador, não é a igreja, mas é o Espírito Santo quem usa esse instrumento para convencer os homens a reconhecerem a divindade de Jesus Cristo. E Jesus então se volta para Pedro e para os discípulos e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, lá não, aqui, se ele falasse essa pedra, seria Pedro, mas ele disse: esta pedra, sobre mim mesmo, eu construirei, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja não é produto de expediente de nenhum pregador, de nenhum pastor, de nenhuma igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela não pertence a ninguém. Ela pertence ao próprio dono dela, cabeça dela. E a cabeça é quem comanda, e a cabeça é quem determina, é a cabeça quem dá as ordens. Quando você vai tomar uma decisão, quando você tem que sair de casa, quando você vai em busca de um trabalho, você não pergunta para o seu pé: ô pé, onde eu devo ir?
é a sua cabeça quem já lhe dá as diretrizes, as orientações do que você deve fazer. Interessante, irmãos, que há pessoas amputadas, não é? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz sem braços, totalmente, sem pernas, só metade de um homem. Aqui, ó. A metade de um homem. Meus irmãos, coisa impressionante. Mas eu nunca vi alguém sem cabeça, já viram? Uma pessoa ter que amputar a cabeça. Estão trabalhando aí a medicina, principalmente na Europa, os Estados Unidos já querendo fazer transplante de face, não é? De partes da cabeça, mas nunca, jamais chegarão a fazer um transplante de cabeça. A pessoa perde um pé, perde uma mão, perde um braço, não é? Perde um olho, ou perde ambos os olhos, mas a cabeça ninguém consegue viver sem ela. Por isso que Jesus se apresentou e foi colocado não como braço, não como perna, mas como a cabeça da igreja, porque é a cabeça quem comanda, é a cabeça que determina. Eu não sou dono da igreja, nenhum pregador é dono da igreja, tem muitos que se apresentam aí como os donos. Então, se eles são donos, Jesus não é, porque o dono da igreja deve ser Jesus Cristo. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, não temos o direito de alterar a doutrina para adequar aos nossos gostos. Não temos o direito de pegar um texto bíblico segundo o nosso pretexto, nosso gosto, como muitos estão fazendo aí, irmãos. Quando eu vejo alguns pregadores aí com a Bíblia aberta e comentando alguns versículos da Bíblia, eu fico... E começam, com aquele dedinho apontando lá para... E aí eles começam a dar uma explicação segundo o seu bel prazer, não segundo o que o texto está dizendo. Existe uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação do texto, para você não correr o risco de interpretar o texto a seu pretexto, a seu gosto, a sua maneira, como muitos estão fazendo aí fora. Pegam o texto, interpretam, explicam de acordo com o seu gosto, o seu bel prazer, para poder a coisa acontecer do seu jeito. Irmãos, isso é um crime. É a mesma coisa você pegar a Constituição do Brasil, pegar o Código Civil brasileiro e alterar e fazer. Não, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Não pode. Para acontecer alguma alteração na Constituição, tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, se eles querem alterar alguma lei. Assim também a palavra de Deus cabe ao próprio Deus, que é o autor dela. Se ele quiser fazer alguma alteração, mas ele não vai fazer, porque o que ele fez é perfeito, Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Portanto, temos que aceitar a palavra de Deus tal qual ela é, não interpretá-la. Se você tem alguma dúvida, não corra o risco de entender segundo a sua maneira, seu bel prazer. Pede ajuda, pede conselho de alguém. Me ajude a entender esse texto, porque eu li e eu não sei. Eu estou pensando de uma maneira, mas pode ser que a maneira que eu estou pensando não seja correta, hermeneuticamente falando. Eu quero que o Senhor me ajude explicando esse texto da forma como deve ser explicado. É a palavra de Deus, irmãos. Por isso a divindade de Jesus, ela tem que ser
o foco, ela tem que ser o fundamento, ela tem que ser o alicerce da nossa confissão, da nossa fé e da nossa obediência a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos agora cantar para encerrar. Vai aparecer ali. O hino 185, esse hino fala que somente Cristo é o Salvador. Somente Cristo é Salvador, nem outro microfone. Pedir por uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, queremos te agradecer a Deus pelas suas misericórdias. Amém. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem sustentado. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui essa noite. Nos dê uma semana abençoada. Que nós possamos, ó Pai, fazer a tua vontade, acreditar, ó Pai, mais em ti. Assim, ó Pai,
cada dia, ó Pai, crescermos espiritualmente. Ó. Agradecemos pela essa mensagem, ó Pai, qual o teu servo nos falou, Pai. Os que estão na frente dessa igreja. Abençoa o pastor, abençoa o Pai também, a cada irmão. Teus louvores, ó Pai, continua abençoando a cada um, Senhor. Os idosos, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, ó Pai, tu sabes os motivos, mas visita, ó Pai, a cada um, Senhor. E sempre confiando em Ti, ó Pai. Sabendo que nós somos de Ti, ó Pai. Não foi o Senhor que nos fez. Foi o Senhor que fez os céus e a terra. E nós devemos toda a honra e toda a graça a Ti. Devemos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.